Ótimo, que bom. Vamos então dar início à nossa aula, né, respeitando aqueles que chegaram no horário. Eu agradeço a participação, né, e sejam todos mais uma vez bem-vindos. Peço de início que, se tem alguém aí que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, né? Peço também que, ao final, se gostaram da aula, dá uma curtida aí, né? E aproveite lá nos comentários, vocês nos dê sugestão, né, de como a gente possa melhorar, né? Mas vamos começar a nossa aula, para não ficar... Eu sei que vocês devem estar um pouco cansados, porque já assistiram aulas de manhã, né? Então vamos começar aqui com o conceito de corrente elétrica, tá certo? A gente definiu o seguinte, que a corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado dos elétrons livres. Lembrando que essa videoaula desse conteúdo, ela já está lá no ambiente de vocês. Eu já expliquei esse conteúdo antes do recesso, então o que a gente vai fazer aqui é apenas uma revisão rápida desses conteúdos já vistos, tá bom? Vamos lá. Para entendermos o conceito de corrente elétrica, eu vou tentar ilustrar através de um desenho hipotético aqui. Ó. Essas bolinhas vermelhas, entendam como sendo os elétrons livres desse material. Inicialmente, pessoal, como não existe nenhuma diferença de potencial entre os terminais desse condutor, ele é só um fio solto, aqui os elétrons se movem em virtude somente da agitação térmica. Isso quer dizer que eles estão num movimento desordenado e caótico, né? Eles estão se movendo aqui em todas as direções, não há um padrão de movimento. Então, há um movimento aqui sem nenhum sentido, em todas as direções de sentido. Eles estão movimentando simplesmente em virtude da agitação térmica. Agora, imagine que eu pegue agora esse condutor, vamos supor agora que eu pegue esse condutor e submeta ele a uma diferença de potencial, né? Vou pegar então esse fio, esse condutor aí, e vou conectá-lo aqui a uma fonte. De novo, vamos colocar aqui os elétrons dentro do condutor. Vou representar os elétrons através de bolinhas vermelhas, como eu fiz no outro, né? Quer dizer, na realidade, esse condutor aqui é aquele mesminho anterior, só que agora numa situação diferente. Eu liguei. É importante isso aqui, viu, galera? Então, tendo a DDP, surge a corrente elétrica num material que tenha uma certa resistência. Vocês vão entender depois por que eu estou especificando isso. E olha, o sentido de movimento dos elétrons seria do polo negativo para o polo positivo. Hoje a gente sabe que quem se move nos condutores sólidos, não se esqueçam disso, são os elétrons. E esse movimento dos elétrons a gente chama de sentido real da corrente elétrica. No entanto, galera, no início do estudo da eletricidade, acreditava-se que quem se moviam eram os prótons. Os físicos acreditavam, e químicos também acreditavam, que quem se moviam dentro do material eram os prótons. E atribuíram o sentido da corrente elétrica a eles, a esses prótons, né? Então, o sentido de movimento que os prótons teriam seria saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. E a esse sentido de corrente elétrica, nós chamamos hoje de sentido convencional, que agora os elétrons eles não estão mais se movendo de maneira caótica, desordenada. O que vocês observam agora? Que os elétrons se movem num sentido, num único sentido. As provas de vestibular, todas elas vão cobrar de vocês uma corrente elétrica no sentido convencional. Pessoal, beleza, ótimo, graças a Deus. Continuem sempre interagindo comigo aqui no chat,
para me dizer qualquer coisa, se você não entendeu, ou então se a transmissão está com algum problema. Ver direito. Bom, galera, então nós vamos estar trabalhando sempre com o sentido convencional. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês e eu quero que vocês respondam aí no chat. Mas só respondam quando eu disser agora, viu? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui só para manter a interação. Quando eu disser agora, aí vocês, pá, manda e envia a resposta. A corrente elétrica, ela vai depender, ou seja, ela vai existir em função de que fator? Eu vou dar 3 opções, vocês vão colocar uma como resposta e me enviar, mas só quando eu disser já, agora não, peraí. A corrente elétrica, então, deve-se a quê? A diferença de temperatura no condutor seria uma opção. Se você acha que é a diferença de temperatura, já escreva aí, mas não envie. A corrente elétrica deve-se à diferença de potencial. Se você acha que é a diferença de potencial, escreva aí, mas não envie. Ou a corrente elétrica deve-se à diferença de altura entre os pontos do condutor. Agora me envie a resposta aí que vocês acham que é a correta. Manuele, não está boa aí para você, é? Então eu acredito, Manuele, que seja aí no caso a sua internet, porque para os demais aqui eles disseram que está tudo tranquilo, está normal, está boa. E aí, galera, responda aí no chat. A corrente elétrica deve ser o quê? A diferença de temperatura, a diferença de potencial ou a diferença de altura do condutor? Responda aí no chat, vai! E aí? Rayane, o que vocês acham? Pessoal, a corrente elétrica ela deve-se à diferença de potencial. Então, quando você tem uma diferença de potencial entre os extremos de um condutor qualquer, então vai surgir a corrente elétrica. Beleza? Agora, quando eu expliquei para vocês também, eu falei acerca dos efeitos da corrente elétrica. E você acertou, parabéns. Obrigado aí pela interação, viu? Então, vamos falar aqui de alguns efeitos da corrente elétrica, tá bom? Lembre-se que eu falei para vocês eu não vou explicar mais a fundo, mas eu vou relembrá-los aqui também. Eu vou estar sempre perguntando, galera, e eu queria muito que vocês fossem no chat interagindo com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os efeitos da corrente elétrica? Eu vou falar de 4 deles. O primeiro que eu vou tratar é o que nós chamamos de efeito térmico, também chamado de efeito Joule, em homenagem a um físico inglês chamado de James Prescott Joule. E o que é o efeito térmico ou efeito Joule? Nada mais é do que o corpo que se aquece quando passa a corrente elétrica por ele. Em outras palavras, o corpo fica quente quando passa a corrente elétrica por ele. Existe uma série de dispositivos do nosso cotidiano, do cotidiano de vocês, que produzem esse efeito térmico ou efeito Joule. Ou seja, existem aparelhos na casa de vocês que quando você liga na tomada, eles começam a se esquentar, eles vão só transformar a energia em calor, né? E agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Alguém poderia aí no chat escrever um exemplo de um aparelho da sua casa que quando você liga na tomada ele vai produzir calor, vai produzir energia térmica? Quem poderia me dar um exemplo aí do cotidiano de vocês? Pode escrever aí no chat aí, me diga aí. É um exemplo também, o chuveiro elétrico transforma energia elétrica em calor. Mais um outro exemplo, vamos lá, alguém mais? Secador de cabelo, pessoal. Secador de cabelo também transforma energia elétrica em calor. As chapinhas, né, que a gente usa, torradeira, cafeteira elétrica. Todos esses são exemplos. O micro-ondas a gente vai falar um pouco a parte sobre ele depois, Manuel. Porque na verdade o micro-ondas... Deixa eu só adiantar para você, Manuel. O micro-ondas, na verdade, ele não se aquece com a corrente elétrica. Ele produz micro-ondas que vão aquecer os alimentos que forem colocados lá dentro em virtude do aquecimento da água que está presente nos alimentos. Ó, aí, no meu canal eu tenho uma série chamada Isso a Física Explica, ó.
Se alguém depois gravasse um vídeo me perguntando sobre isso aí, eu poderia até gravar um vídeo explicando a física por trás do micro-ondas, né? A física por trás do seria uma boa. Aí, Manuel, seria uma boa, né? Inclusive, tem uma aluna do terceiro ano C que me mandou uma pergunta e eu vou lançar o vídeo já semana que vem. Uma dúvida que ela teve na série Isso a Física Explica no meu canal. Se alguém me acompanha aí no meu canal, depois vá lá, tem uma série de vídeos, tem explicando se realmente os espelhos atraem raios, como é que funciona a cafeteira italiana, foi o mais recente que eu botei. Tem também explicando por que quando eu subo a montanha o meu ouvido fica tampado. Está tudo lá no meu canal, depois vocês assistam. Se não for inscrito, inscreva-se, né? Inscreva-se. Toda semana eu ponho o vídeo. Então, aqui nesse efeito térmico, eu posso colocar aqui, né, o ferro de passar. Né? Manuel, tu botou a interrogação, você não entendeu? Bom, enquanto o Manuel escreve ali o que ela não entendeu, eu vou seguindo aqui, tá bom? O outro efeito da corrente elétrica é o que nós chamamos de efeito luminoso. Como o próprio nome diz, a corrente elétrica, ao passar em alguns corpos, vai fazer com que eles emitam luz, né? Então, como exemplo aqui, eu posso colocar a lâmpada fluorescente. Porque tem o bico incandescente, mas ele é feito Joule, ele se aquece, né, ao passar a corrente elétrica. Um outro efeito da corrente elétrica, né, é o efeito chamado efeito magnético. Esse efeito magnético diz respeito à corrente elétrica que passa por um condutor e faz com que ele adquira propriedades magnéticas. O famoso exemplo é o eletroímã. Sanduicheira faz parte? Sim, Manuel, porque a sanduicheira pega a corrente elétrica e aquece. Tanto é que você bota o pão lá, faz o seu pão com queijo, presunto, põe lá na sanduicheira, quando você tira, ele está quente. Ele se aqueceu por quê? Porque ali na sanduicheira existe o que nós chamamos de resistência, tem uma resistência elétrica. Ela se aquece e aquece o pão junto com os ingredientes que você colocou. Então a sanduicheira ela entra como um efeito térmico ou efeito Joule. Diferente do micro-ondas, porque o micro-ondas ele não se aquece para aquecer o alimento. O micro-ondas ele gera micro-ondas, essas micro-ondas vão aquecer o pão junto com o alimento, fazendo com que o alimento se aqueça, né? Então o alimento não se aqueceu porque o micro-ondas se aqueceu, não. Diferente da sanduicheira, o pão ficou quente porque a sanduicheira se aqueceu e transferiu esse calor para o pão, aquecendo ele. Então ela entra como um efeito Joule. Ela vai ser classificada no futuro, a gente vai classificar isso como resistor, tá bom? E o último efeito da corrente elétrica, chapinha faz parte, Alice. A chapinha sim. Você pega a chapinha, prende nos seus cabelos, quando você estica, o cabelo sai quente porque a chapinha se aquece. Tanto é que se você botar a mão na chapinha, aí você vai queimar a sua mão também. Se você colocar a mão dentro da chapinha, naquela área onde você põe os cabelos, você queima a mão. Por quê? Porque ela se aquece para aquecer os cabelos. Então ela entra também como um efeito térmico. E o nosso último efeito que eu vou falar aqui é o cabelos. Quando você estica, o cabelo sai quente porque a chapinha se aquece. Tanto é que se você botar a mão na chapinha, aí você vai queimar a sua mão também. Se você colocar a mão dentro da chapinha, naquela área onde você põe os cabelos, você queima a mão. Por quê? Porque ela se aquece para aquecer os cabelos. Então, ela é fisiológico da corrente elétrica. Ela promove contratura nos músculos ou então espasmos. Então, esse é um efeito causado pela corrente elétrica quando atravessa organismos vivos, né? O efeito fisiológico. Inclusive, existe um aparelho que é o chamado desfibrilador, que ele é utilizado para causar o ressuscitamento do músculo do miocárdio, coração. Ó, física maravilhosa, hein? Estudamos já aí ferro de passar, lâmpadas, eletroímã. Agora vamos para o efeito fisiológico. Vamos estudar aí
desfibrilador. Então, o desfibrilador ele promove uma descarga elétrica com uma intensidade controlada e num tempo controlado, fazendo com que o músculo do coração volte a pulsar, né? Também poderia ser uma questão lá para isso, a física explica, né? Como funciona, qual o princípio físico de funcionamento do desfibrilador? Seria uma ótima. Se vocês fiquem à vontade, alguém tiver curiosidade de aprender muita coisa sobre a física, grava um videozinho no celular e manda para mim, que aí eu desenrolo lá no canal. Você aprende e ainda fica famoso, ó, coisa maravilhosa, né? Que física maravilhosa. Bom, agora, feito isso, pessoal, nós ainda podemos classificar a corrente elétrica quanto ao tipo. Vou apagar isso aqui e vamos classificar a corrente elétrica quanto ao tipo. Nós temos a chamada corrente contínua. Maria Alice, esses dias aqui em casa deu um curto-circuito. Tem a ver com corrente elétrica? Tem sim, curto-circuito nada mais é do que algum fio, algum objeto que fez com que o circuito elétrico encurtasse a corrente elétrica. Quando passou por um circuito, por um trecho do circuito mais curto, por isso que o nome é curto-circuito, superaqueceu o condutor e isso pode produzir até incêndios, né? Dependendo se esse fio estiver próximo de materiais de inflamável, como pano, palha, papel, madeira, isso pode gerar até um incêndio, pode causar até incêndio. Então, por isso que tem que ter cuidado com a fiação elétrica. Os fios devem estar bem encapados, bem protegidos, para não tocar um fio no outro. Ou simplesmente, por exemplo, se uma pessoa pegar um pedaço de arame, encurvar e colocar na tomada, né? E colocar lá naquelas tomadinhas, lá naquelas duas entradinhas, isso pode gerar um curto-circuito, né? E pode causar incêndio. Rayane pergunta, tem a ver com descarga elétrica também? O que a gente chama de descarga elétrica são os raios, né? O raio pode causar um curto-circuito, sim, Rayane. Se um raio atingir uma residência, ela vai sobrecarregar o circuito e pode causar um curto-circuito. Não quer dizer que todo curto-circuito é em virtude dessa descarga elétrica, né? Isabelle diz, é isso que a corrente nos fios dos postes, às vezes isso, nos fios dos postes pode acontecer isso, o fio, se não for dimensionado a distância correta entre um fio e outro, pode acontecer de um fio tocar no outro, e se um fio tocar no outro, ele pode produzir esse efeito, que é o efeito do curto-circuito, né? Esses tipos de corrente elétrica são dois. Nós temos as correntes do tipo contínua, corrente contínua, e a chamada corrente alternada. Eu vou explicar cada uma delas e onde que aparece cada uma delas, tá bom? A chamada corrente contínua, pessoal, é aquela corrente que é constante, tanto em intensidade quanto em direção e sentido, né? Ela é constante, tanto em intensidade quanto em sentido. Como, por exemplo, o dínamo, para quem não conhece, é aquele aparelhozinho que tem lá na bicicleta. Quem pratica o ciclismo, a bicicleta às vezes tem um farolzinho que vai iluminar a estrada, e ele é alimentado por uma corrente elétrica. Mas de onde vem essa corrente elétrica? Vem do dínamo, que transforma a energia mecânica de movimento da roda da bicicleta em energia elétrica. Aquela corrente ali é uma corrente contínua. Já as chamadas correntes alternadas, como o próprio nome diz, é que ela vai sofrer uma alternância, tanto em intensidade quanto em sentido. Um exemplo é a energia elétrica residencial, a energia elétrica que tem aí na casa de vocês, que tem lá na escola, que tem no comércio, na rua, nos postes. Isso é corrente alternada. Isso produzem, esses dispositivos que eu falei, produzem energia alternada, corrente elétrica alternada. Graficamente, como é que a gente pode representar isso? Eu vou representar aqui a corrente elétrica através de um gráfico.
Na vertical, vamos colocar a corrente elétrica, que nós representamos pela letra I, e na horizontal, o tempo T. Deixa eu olhar aqui no chat. Rayane pergunta: em geral, Chicão, qual a melhor forma de diferenciar a contínua da alternada? Beleza. A melhor forma é você lembrar que a contínua, o que é uma coisa contínua? Contínua é que não muda. É só você lembrar que não muda. Não muda nem no valor, nem na intensidade. Ou nem no sentido. Então vai permanecer com o mesmo valor e no mesmo sentido. O gráfico é uma reta paralela ao eixo dos tempos. O gráfico é uma reta paralela ao eixo dos tempos. O gráfico aqui, ó, seria isso aqui, ó, uma reta paralela ao eixo dos tempos. Agora a corrente alternada. A corrente alternada ficaria assim, ó. Bom, galera, para a corrente alternada, como o próprio nome diz, alternar é que alterna, ora é de um jeito, ora é de outro. Então a corrente elétrica ficaria assim, um gráfico chamado de senoide. Ela vai atingir um valor máximo, diminuir, atingir o valor mínimo, diminuir, atinge o valor máximo, diminui, atinge o valor mínimo, sobe e assim sucessivamente. Veja, observe, Rayane, que nesse gráfico, a corrente elétrica, que é na vertical, ó, ela oscilou entre um valor máximo e mínimo. É esse tipo de corrente elétrica que tem na nossa residência, na tomada da casa de vocês. Vai passar um carro de som aí, vou beber uma aguinha enquanto ele passa. Então, por exemplo, a corrente elétrica que tem na tomada da nossa casa é desse tipo aí. Eu vou falar no caso da tomada de 2 pinos. Olha aí, mais uma questão que vocês poderiam me fazer uma pergunta lá para o nosso... Isso a física explica. Qual a diferença entre a tomada de 2 pinos e a tomada de 3 pinos? É uma coisa que tem na casa de todo mundo e pouca gente sabe a diferença delas. Mas a física explica isso. Vamos imaginar uma tomada de 2 pinos. O que acontece na tomada de 2 pinos? Você tem o que nós chamamos de fio terra ou fio fase. E no outro nós temos o fio terra ou fio neutro, desculpe. E o outro nós temos o fio fase, onde está passando corrente elétrica. Alguns chamam de fio de fogo, fio fase, né? E aí o que acontece? Esse fio fase é desse tipo aí alternado, o que quer dizer que ora ela é positiva ou ora ela é negativa. Então fica alternando a fase nesse fio. Ora positivo, ora negativo, ora positivo, ora negativo. E isso, pessoal, acontece numa frequência que corresponde a 60 Hz. O que quer dizer 60 Hz? Significa que essa fasezinha vai mudar entre positivo e negativo 60 vezes em 1 segundo. Essa alternância é tão rápida que o nosso olho não consegue diferenciar. Né? Então, essa é a diferença entre corrente contínua e corrente alternada. Na corrente contínua, ela não muda nem de direção, nem de intensidade. Na corrente alternada, aí ela muda de direção e de intensidade. Direção, sentido e intensidade. Seria isso, basicamente, a diferença. Agora, galerinha, como é que eu defino matematicamente a intensidade de corrente elétrica? Agora a gente já entendeu que é a definição, tudo isso aqui é só a definição. Mas como é que eu calculo matematicamente essa corrente elétrica? Vamos definir o que nós chamamos de intensidade de corrente elétrica. E nós vamos representar essa intensidade pela letra I minúscula do nosso alfabeto. E matematicamente, como é que eu calculo essa intensidade? Bom, essa intensidade matematicamente é definida como sendo a razão entre a quantidade total de carga dividida pelo intervalo de tempo. Dividida pelo intervalo de tempo. Né? Então, isso é a definição para a
corrente elétrica. Isso aqui é o ΔT. ΔT, intervalo de tempo. Então, quando eu quiser calcular a intensidade de corrente elétrica, nós vamos usar essa expressãozinha aqui, ó. Já vou guardar ela aqui, porque nós vamos precisar daqui a pouco, quando a gente for fazer as aplicações. Vamos então só nominar essas grandezas envolvidas. O que seria esse Q, que aparece aqui na expressão, e o que seria esse ΔT, que aparece aqui na expressão. Esse Q representa a quantidade de carga. Quantidade de carga. E esse ΔT representa o intervalo de tempo. Vocês sabem que na física é muito importante as unidades de medida. Então vamos ver quais são as unidades de medida que nós vamos utilizar aqui, galera. Quantidade de carga. Alguém lembra aí? Pessoal, escreva aí no chat agora, outra perguntinha. Me diga aí, quem lembra qual é a unidade no sistema internacional de quantidade de carga? Escreva aí no chat agora, vai lá. Diga aí para mim, escreva. Quantidade de carga é o coulomb. É o coulomb. Que nós representamos pela letra C maiúscula do nosso alfabeto, né? O tempo. Alguém saberia dizer qual é a unidade de tempo no sistema internacional? Alguém saberia? O tempo é dado em segundos no sistema internacional, né? E disso resulta a unidade de corrente elétrica. Segundos. Mais uma vez, Fernando, obrigado pela participação. É importante essa participação porque nos motiva, pessoal, a fazer isso. Essa aula eu fiz inteiramente gratuita, de bom grado, só para revisar o conteúdo. E eu queria muito que vocês me ajudassem participando. Não tenho medo de errar, não. Qual seria a unidade, então, de corrente elétrica? Vamos, então, com base nisso, definir a unidade de corrente elétrica. A unidade de corrente elétrica fica o seguinte, ó. Quantidade de carga é o coulomb, o tempo é em segundos, e essa unidade coulomb por segundo me dá uma unidade derivada que nós chamamos de ampere, em homenagem a um físico francês chamado de Ampère. Então, a unidade de corrente elétrica é o ampere. E aqui eu vou lembrar a vocês que muitas vezes a corrente elétrica ela é pequena, baixa, de baixa intensidade. E aí nós costumamos trabalhar com submúltiplos da corrente elétrica. Existem dois submúltiplos bem comuns e importantes, que são o miliampere e o microampere. Esses prefixos nós já trabalhamos, né? E aí eu pergunto mais uma vez, alguém lembra ainda desses prefixos? Mili, micro? Mas vamos lá. Mili é prefixo grego que indica 10 elevado a menos 3 ampere. E micro é prefixo grego também, que corresponde a 10 elevado a menos 6 ampere. Nós vamos precisar desses prefixos para responder algumas questões. Uma outra situação que também deve ser levada em conta, eu disse a vocês que nós vamos estar trabalhando sempre com correntes contínuas. Então, está aqui o gráfico da corrente contínua. Ó, esse gráfico aqui da corrente contínua. Vamos calcular a área limitada pelo gráfico e o eixo dos tempos e ver o que acontece. Essa áreazinha que eu estou pintando aqui de amarelo, ó. Vamos calcular essa área e ver o que acontece em termos físicos, né? Lembre-se que aqui na vertical eu tenho a corrente I e aqui na horizontal nós temos o intervalo de tempo, ΔT. Que figura plana é essa que eu destaquei aqui no gráfico de amarelo? Essa figura é um retângulo. Quem lembra como é que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura. Então, olhando essa figura aí, fazendo esse produto, base vezes altura. A base é o ΔT, vezes a altura é o I, que é a corrente elétrica. E aí, se você pegar essa equação aqui, ó, de corrente elétrica e fizer meios por extremos, dessa corrente aqui, se você fizer meios por extremos, o que vai resultar? Resulta quantidade de carga igual passo.
vai ficar quantidade de carga igual a intensidade de corrente vezes o intervalo de tempo. Ora, corrente vezes tempo é a área da figura. Portanto, a gente pode dizer que quando você tiver o gráfico corrente versus tempo, a quantidade de carga total vai ser numericamente igual à área limitada pelo gráfico. Quando você calcular a área, você vai estar automaticamente calculando a quantidade de carga. Tá bom? Também vou guardar isso aqui, memorizem isso aí para a gente, quando for fazer os exercícios, tá bom? Pronto, com isso a gente tem revisado toda a parte teórica de corrente elétrica, né? Nos cálculos, né, Alice? Realmente os cálculos é que pega aí muita gente. Por isso a importância, Alice, eu deixo aqui um conselho para você, de exercitar, treinar, fazer o máximo possível de questões. Quanto mais exercício você fizer, menor será a sua dificuldade. Aí você vai conseguir superar esse problema de se atrapalhar nos cálculos. Muitos alunos têm problema no cálculo porque têm a dificuldade e tem a preguiça de fazer os cálculos, de treinar. Para você resolver, para você superar qualquer limitação, você tem que exercitar, treinar. Então, é o conselho que eu deixo para você e para os demais colegas. Antes de começar a resolver as questões, eu vou apresentar a vocês aqui, de forma ilustrativa. Nós vamos, através de um simulador, observar essa corrente elétrica. Deixa eu compartilhar. Pronto, está aí. Nosso simulador. O que eu tenho aqui, galera? Nós temos um circuito elétrico, em que nós temos aqui os fios condutores. Nós temos aqui uma bateria, uma pilha, né? Poderia ser uma bateria de um carro. E aqui uma lâmpada. Vai funcionar como nosso resistor, né? Então é o seguinte. A lâmpada está apagada. Por quê? Porque a lâmpada só funciona se por ela passar uma corrente elétrica. Correto? Corretinho aí, galera? Vocês concordam com isso? Que a lâmpada só funciona se passar por ela uma corrente elétrica? Sim ou não? Escreva aí no chat. Beleza, vamos ver. Então, aqui não tem corrente, a lâmpada está apagada. Era uma dedução até lógica, né? Olha, a lâmpada está apagada. Isso. Obrigado aos outros que colaboraram. Agora eu vou fechar o circuito. Fechar o circuito, observe que a chave aqui está desconectada, então o circuito está aberto. Quando a luz da sua casa está apagada, você diz que o circuito está aberto. Tá certo? Não tem corrente elétrica. Quando você aperta no interruptor, o que acontece? Ó? Quando você aperta no interruptor, você fecha o circuito. E quando você fecha o circuito, o que aconteceu aqui? Ó? Surgiu uma corrente elétrica. Surgiu a corrente elétrica. E aí a lâmpada começou a emitir luz. Parabéns, todo mundo acertou aí. Para haver corrente elétrica, ou para a lâmpada funcionar, assim como todos os aparelhos elétricos. O nome já diz. Aparelho elétrico só funciona se tiver corrente elétrica. Mas para ter corrente elétrica é preciso haver o quê? Para ter corrente elétrica é preciso haver o quê? Diferença de potencial, ou DDP. E quem foi que forneceu essa diferença de potencial aqui? Quem forneceu essa diferença de potencial foi a pilha. Beleza? Aí a lâmpada brilhou. Agora, eu vou fazer o seguinte. E aí eu vou fazer pergunta também a vocês. Eu queria que vocês fizessem desse jeito agora. Quase todo mundo respondeu aí. Eu queria muito que vocês fizessem isso agora. Eu vou abrir o circuito. Eu vou tirar esse fio. E vou colocar outra bateria, outra pilha, no circuito. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. E aí eu quero que vocês respondam aí no chat. Quando eu disser já, viu?
Quando eu fechar o circuito, essa lâmpada vai brilhar mais, brilhar menos ou brilhar da mesma forma, com a mesma intensidade. Vou repetir. A lâmpada brilha mais. Se você acha que brilha mais, já escreva aí. Brilha menos. Se acha que brilha menos, escreva aí. Permanece constante. Escreva aí. Agora, mande a resposta. Constante, normal. Quando vocês escrevem normal, você quer dizer o quê? Porque eu perguntei assim, ela brilha mais, ela brilha menos ou ela permanece constante? O normal que vocês colocaram aí eu vou entender como permanece constante, não é isso? Olha, presta atenção que eu perguntei. Mas vamos ver o que acontece. Eu vou fechar o circuito e aí vocês vão ver. Eu não vou dizer a resposta não, vocês mesmos vão tirar as conclusões. Vou fechar o circuito. Olha aí. Tchan, tchan, tchan. A lâmpada brilhou mais, galera. E era de se esperar. Vocês lembram que eu disse a vocês agora há pouco, acho que vocês não estavam bem atentos. Eu disse que a lâmpada brilhou porque a pilha gerou uma diferença de potencial. Mas eu só tinha uma. Quando eu botei duas pilhas, a diferença de potencial vai aumentar. Então, se a diferença de potencial aumentou, a corrente elétrica também aumenta. E aí a lâmpada vai brilhar mais, como era de se esperar. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu só mostrar a vocês aqui que realmente isso aconteceu. Deixa eu abrir o circuito. Eu vou desfazer essa conexão, essa também. Vou tirar essa pilha. Porque aqui eu tenho um circuito como era antes. Só uma pilha. Fecha o circuito. Vamos medir a diferença de potencial lá na lâmpada. Esse aparelho aqui é um voltímetro. Mede a DDP, ou tensão. Ó. Olha aí a voltagem nos terminais da lâmpada, 9 volts. 9 volts. Agora, eu vou... 9 volts, decorem aí. Ó. Uma pilha, 9 volts. Agora eu vou colocar outra pilha. Vou fechar o circuito. Olha agora a leitura do voltímetro. Uma pilha, duas pilhas, agora ó, 18 volts. E elas estão associadas em série. E aí, quando eu aumentei a DDP, a corrente aumentou, e isso vai ser objeto de estudo da nossa primeira aula, agora após as férias. Lá, segunda-feira, nós vamos tratar do que nós chamamos de leis de Ohm. Inclusive, eu gravei uma videoaula no meu canal sobre as leis de Ohm. Eu estou sempre acompanhando aqui o chat para ver se tem alguém escrevendo alguma coisa para me responder, tá bom? Feito isso, galera, vamos agora fazer algumas aplicações. Certo? Resolver algumas questões de aplicação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa ilustração aí, né? Tentei fazer de forma dinâmica, diferenciada para vocês. Começou, não foi, Verônica? Ótimo, minha amiga. Pois depois, se você tiver um tempinho, é uma videoaula curta, eu acho que não chega nem a 20 minutos de aula. Você assiste um pedacinho, assista 10 minutos, depois volta, assiste os outros 10. Não toma o tempo de vocês, não. Dá para vocês fazerem todos os seus afazeres diários sem comprometer, né? Porque tá mais fácil. A videoaula tá lá gravada mesmo, né? Tá no canal. Inclusive, essa videoaula também eu vou disponibilizar no canal também. Provavelmente amanhã ou depois eu disponibilizo lá no canal. Para quem perdeu ou para vocês que queiram assistir de novo, né? Vamos aqui. A corrente elétrica através de um fio metálico é constituída pelo movimento de quem, galera? Respondem no chat. A corrente elétrica é o movimento de quem? Foi o primeiro desenho que eu fiz na nossa aula de hoje. Corrente elétrica, ela é constituída pelo movimento de quem? Cargas positivas, seria isso? Carga positiva? Não, né? Carga positiva são os prótons, eles estão fortemente ligados ao núcleo, então não se movem. Carga positiva, então, aqui de novo, a gente já pode eliminar. Aqui,
elétrons livres no sentido oposto ao da corrente. Bom, então vamos então imaginar aqui um circuito bem simples. Eu vou colocar aqui um circuito elétrico bem simplificado. Elétrons, muito bem, Pedro Henrique. Então imagine que eu tenho aqui, né, uma lâmpada incandescente. Professor, que lâmpada feia é essa? Você não dá para ganhar dinheiro fazendo desenho, não, realmente. Então, vai surgir a corrente elétrica, né? Lembre-se que nós estamos trabalhando com o sentido convencional. O sentido convencional é o sentido de movimento dos prótons. Então, ela sairia do polo positivo, estaria assim, ó, vou colocar o sentido da corrente aqui de verde, ó, saindo do polo positivo, aqui pelo fio, é uma corrente contínua, passa pela lâmpada. Quando essa corrente passa pela lâmpada, o que vai acontecer com a lâmpada? Ah, isso aí, ela vai brilhar. Ela vai emitir luz, efeito luminoso, né? Ela passa a brilhar, porque está passando corrente elétrica por ela. Essa corrente passou pela lâmpada, agora vai lá para o polo negativo da pilha. Esse é o sentido convencional, mas não se esqueçam que o sentido real é o sentido de movimento dos elétrons, como o Pedro Henrique bem colocou aí no chat. São os elétrons. Os elétrons, não se esqueçam que na pilha, ó, aqui eu tenho o polo negativo, é o traço menor, aqui eu tenho o polo positivo. Então, essa seta verde indica o movimento dos prótons. Os elétrons seria o movimento saindo do polo negativo e indo para o polo positivo. Aqui, ó, vai passar pela lâmpada e vai para o polo positivo. Esse é o sentido da corrente elétrica real. O sentido da corrente elétrica real. E observe que ela é o oposto do sentido convencional. Portanto, elétrons livres, verdade, e eles são em sentido oposto ao da corrente, é o da corrente convencional. Essa aqui, íons positivos e negativos, poderia ser verdadeiro. E por que não é? Porque aqui ele falou em um fio. Isso aqui é verdadeiro quando você tem uma solução eletrolítica, para as soluções eletrolíticas. Aí isso aqui é verdadeiro, né? Se tiver água com sal, aí é uma solução eletrolítica. Então, neste caso, vai ser íons positivos chamados de cátions e íons negativos chamados de ânion. Aí isso aqui seria verdadeiro, que não é o nosso caso, porque ele está falando de um fio. E a letra E é nenhuma das opções, então a opção correta é o nosso item C de Casa Grande. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Próxima questão. Pessoal, como é que está a transmissão aí? Vamos lá. A outra questão diz assim, ó, considere as seguintes afirmativas a respeito de um segmento, segmento AB, de um fio metálico, por onde passa uma corrente elétrica contínua e constante. Olha aqui, pessoal, ele está falando de um fio metálico. Tudo bem, Verônica, ainda bem que você voltou. Qualquer outro poderia usar essa desculpa e não voltar mais. Obrigado, minha amiga, por nos prestigiar. Obrigado, isso deixa a gente feliz. Obrigado do fundo do coração mesmo, viu? Então, imagine que você tem um fio aqui, ó. Aí aqui eu tenho uma extremidade A e uma extremidade B, pessoal. Olha o cuidado que tem que ver com essa questão aqui, ó. É só o fio. E ele está dizendo que aqui está passando uma corrente elétrica. Passando uma corrente elétrica aqui no fio. Aí ele pergunta o seguinte, ó. A corrente elétrica em AB é o fluxo de elétrons? Corrente elétrica, lembra do conceito? É o movimento ordenado dos elétrons livres. É o fluxo de elétrons? É. Então, essa primeira aqui é verdadeira. Pessoal, se essa primeira é verdadeira, a gente já pode eliminar alguma coisa lá embaixo. Eu já posso eliminar o item B, porque está dizendo que somente a 2 é verdadeira. Eu posso eliminar o item C, que está dizendo que somente a 3 é verdadeira. Vamos à segunda opção. A carga elétrica total de AB é nula? Ora, pessoal, se tem corrente elétrica, vamos lembrar o conceito de corrente elétrica, ó. Corrente elétrica, matematicamente, como é que eu defino? É a quantidade total de carga dividida pelo intervalo de tempo.
Ou seja, a quantidade de carga e corrente são diretamente proporcionais. Se a quantidade de carga é nula, então a corrente elétrica também seria zero, né? Então isso aqui é falsa. Se essa 2 é falsa, aí morreu Maria Preá, não é? Porque eu elimino o item D de doce, elimino a letra E de escola, sobrou como opção correta somente o item A de Aurora, e aí a nossa opção correta. Aí veja na letra, no terceiro item ele diz, há uma diferença de potencial elétrico entre os extremos A e B? Não necessariamente, a diferença de potencial não precisa estar aqui, ó. Basta que esses fios aqui estejam ligados, ó, por exemplo, ó, a uma bateria. Então, entre os extremos A e B, a diferença de potencial aqui pode ser nula, porque quando a gente estudar a primeira lei de Ohm, vocês vão ver que a diferença de potencial ela depende de uma grandeza chamada de resistência. Quando eu estou considerando esse fio metálico aqui como um fio ideal, a resistência é nula. Como a resistência é nula, a DDP aqui entre esses pontos é zero, mesmo havendo corrente elétrica. Tá certo? Mesmo havendo corrente elétrica. Beleza? Vamos à outra questão. A terceira questão diz assim, ó, pela seção reta de um condutor de cobre passam 300 coulombs de carga. Vamos retirar esse dado, galera. Isso é a quantidade de carga, quantidade de carga e o intervalo de tempo, ΔT, é igual a 20 segundos. Ele quer saber a intensidade de corrente elétrica no condutor. Ele quer saber o valor do I, ó, intensidade de corrente elétrica. Ah, Chicão, ficou fácil. Tenho todos os dados, agora usando a equação. Lembrando a equação de corrente elétrica. Qual é? Intensidade de corrente. Eu coloquei nesse instante, né? É quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Então, a intensidade de corrente vai dar igual quantidade de carga. Quantidade de carga foi 320. E o tempo? 20 segundos. Esse zero com esse zero cai. Essa é a intensidade de corrente, portanto, fica 32 dividido por 2, isso dá igual a 16 ampere. Beleza? Pessoal, eu esqueci até de falar para vocês, de pedir desculpas pelas falhas aqui, né, nessa nossa live, nessa nossa aula, porque essa é a primeira vez que eu faço uma live, eu não tenho experiência, eu estou apanhando bastante aqui, então eu peço desculpas pelos contratempos que ocorrerem. Isso me dá como resposta o item D de doce de mamão com coco. É a nossa primeira live, então os erros aí vocês me desculpem, tá bom? Vamos continuar aqui, galera. Essa questão aqui eu respondi também lá no meu canal, está respondendo no canal. É uma questão bem interessante. E diz, no interior de um condutor homogêneo, a intensidade de corrente elétrica varia com o tempo, como mostra o diagrama. Só que aqui observem, galera, a corrente elétrica está em miliampere. Mili é prefixo grego que indica 10 elevado a menos 3. Então, os valores que tiverem de corrente tem que ser multiplicado por 10 a menos 3, porque ela está em mili. Outra observação também é quanto ao tempo. Observe que o tempo aqui está em minutos, mas nós dissemos que o tempo tem que estar em segundos. Portanto, eu vou multiplicar por 60 para transformar em segundos, pois 1 minuto é 60 segundos. Pode-se afirmar que o valor médio da intensidade de corrente entre 1 minuto e 2 minutos. Ele quer saber quanto é a quantidade de corrente média nesse intervalo aqui, galera, ó, que eu destaquei aqui. Aí nós vimos nesse instante uma coisa que era assim, ó, a intensidade de corrente nada mais é do que a quantidade de carga dividida pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo é de 1 minuto, né? O ΔT aqui, ó, de 1 minuto para 2, isso aqui me dá o ΔT, que é 1 minuto. Então, o ΔT eu já posso colocar aqui, ΔT vai ser 1 minuto. Ou seja, 1 minuto vezes 60, isso dá 60 segundos. Mas a quantidade de carga, ora, eu tenho um gráfico que é corrente vezes o tempo. Aí eu disse a vocês nesse instante que essa quantidade de carga vai ser numericamente igual à área.
limitada pelo gráfico. Basta calcular a área. Mas que área, professor? Vamos lá. A área é essa aqui, galera, olha, que vai de 1 até 2. Então, vai ser essa área que eu estou pintando de azul aqui. Ó. Seria isso aqui. Isso aqui é entre o gráfico e o eixo do tempo, viu? Então, isso aqui. Ó. Ou seja, seria a área desses 3 triângulos. Basta calcular a área desses 3 triângulos, que eu calculo, então, a quantidade de carga. E lembrando, como é que eu faço a área de um triângulo? Base vezes altura. Qual é a base desse triângulo aqui? Ó? Tem que saber a base desse triângulozinho aqui. Esse triângulo pequeno. Pessoal, daqui para cá é 1 minuto, ou seja, 60 segundos. Como tem 3 triângulos, quantos segundos corresponde à base de cada um? 60 segundos. Então, isso aqui corresponderia a 20 segundos, né? Aqui, ó. 20 segundos. Então, a área vai ser o seguinte, ó. Quantidade total de carga vai ser igual. Quantos triângulos tem ali, ó? Entre 1 e 2 segundos. Tem 3, né? Então, ficaria 3, porque tem 3 triângulos. Vezes a área do triângulo. A área do triângulo, não esqueça, é base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é 20. Vezes a altura está aqui, ó, 10 a terceira. Opa, 10 a terceira. Mas não se esqueça que tem que multiplicar por 10 a menos 3. Então, vai ficar 10 elevado à terceira vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso dividido por 2. Ora, mas professor, 10 a terceira, 10 a menos 3, isso dá 10 elevado a 0, que é 1. Então, eu posso eliminar isso aqui. Pode sim, está correto. E agora vamos fazer o que sobrou? Fica aqui, então. Quantidade de carga total é igual. 3 vezes 20 dá 60, dividido por 2 dá 30 coulombs. Vou substituir agora ali na equação para calcular a corrente elétrica. Calcular a corrente elétrica. Como é que vai ficar agora? Intensidade de corrente elétrica é igual à quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Quanto foi a quantidade de carga? Ora, a quantidade de carga foi isso que nós acabamos de calcular, né? Essa quantidade de carga deu 30. Quanto é o tempo? É 1 minuto, que corresponde a 60 segundos. Então, a intensidade de corrente elétrica, 30 dividido por 60, isso dá 0,5 ampere. Olha aí, resolvida a questão. Ó, e isso me daria como resposta correta o item... Seria o item... Cadê? 0,5, está aqui. O item D de doce de mamão com coco. Beleza? Resolvido mais uma questãozinha. Beber uma aguinha aqui. Eu vou fazer só mais uma, galera. Para vocês... Eu acho que já está no tempo. A nossa live já vai se estendeu muito. Peço até desculpa por isso. Como eu disse, é a minha primeira live, então até no tempo eu me perdi aqui. Acho que vocês já devem estar aí extremamente cansados, enjoados. Façam isso aí, galera. Bota aí um joinha, qualquer coisa. Não esqueça depois de se inscrever no canal. Pelo menos dá um joinha aí na nossa ideia, tá bom? Valeu, Pedro Henrique. Obrigado aí. Ó. Valeu, Pedrão. Show de bola. Não, é verdade, minha amiga. Eu estou dizendo que vou parar porque eu tô supondo que vocês estejam muito cansados e enjoados já dessa aula. Por mim aqui eu estou tranquilo. A minha ideia aqui é ajudar vocês. Né? A ideia aqui é ajudar a tirar as dúvidas de vocês. Eu estou aqui só para isso. Né? Então, é só... Vamos lá. No Enem, questão do Enem. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. Obrigado, vocês agora acordaram, chega me deu mais ânimo. Vocês prestaram atenção que eu já falei com a empolgação maior. Viu? Por isso que é importante o aluno participar da aula, ele desperta o professor.
Talvez vocês nem queiram me despertar para poder acabar logo esse sofrimento. Vocês devem estar sofrendo aí. Mas é isso mesmo. Vamos lá, galera. Questão do Enem, ó. 3 lâmpadas idênticas. Lâmpadas idênticas. Então, elas têm a mesma resistência. Foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível. Obrigado, Verônica. Obrigado. Eu sei que você tem algumas limitações, mas se você está gostando, tá bom. Isso quer dizer que você está entendendo, né? Geralmente é assim. A gente só gosta quando está entendendo alguma coisa. Quando a gente não está entendendo, a gente fica logo doido que acabe logo, né? Obrigado, Verônica. Obrigado mesmo. Isso me deixou muito feliz. Obrigado do coração. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E. E rotulou essas correntes por IA, IB, IC, ID e E, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são... Ele quer saber nesse circuito quais são as correntes elétricas que vai ter o mesmo valor. Observe o seguinte, galera. Está aqui a nossa bateria. O traço maior é o polo positivo. Vamos admitir o sentido convencional. Eu vou ilustrar o movimento da corrente elétrica, tá bom? Então, a corrente elétrica vai sair aqui do polo positivo, beleza? Passa aqui pelo ponto A. Quando chega nesse ponto aqui, esse ponto é o que no circuito nós chamamos de nó. Porque a partir daqui, ó, a corrente elétrica vai ter que se dividir. Ela vem uma parte da corrente para cá, para acender essa lâmpada. Lembra que a lâmpada só acende se tiver corrente. E outra parcela da corrente sobe. Ó, vou botar até de outra cor, beleza? Essa corrente vinha aqui, se dividiu, aí vem para cá. Ó. Uma parte vai para a lâmpada e outra parte vai subir. Então, esse ponto aqui nós chamamos de nó. O que é o nó? É o ponto onde a corrente elétrica vai se dividir. Vai se dividir. Nó. Entenderam isso? Bom, então a corrente vem para cá e essa lâmpada começa a brilhar, começa a emitir luz. Porque está passando corrente por ela, né? Então ela começa a... Então a corrente elétrica, a outra parte da corrente sobe pelo fio, passa por B. Quando chegar aqui, galerinha, ó, vai surgir outro nó. Se surge outro nó, a corrente aqui vai se dividir de novo. Uma parte vem para cá, uma parte vem para cá, para poder essa lâmpada funcionar, e a outra parte sobe aqui no fio. Essa parte da corrente que veio aqui faz com que essa lâmpada, então, também comece a brilhar. Ela vai começar a brilhar. Acendeu. Passou corrente por ela. Beleza. Essa corrente aqui. Desculpa. Essa corrente vai subir. Chega aqui. Isso aqui não é um nó. É apenas uma curva. Então, essa corrente vem para cá. Ó, passa por essa lâmpada. Aí, quando essa corrente passa por essa lâmpada, ela também vai brilhar. Também vai emitir luz. Essa corrente passa pela lâmpada, passa pelo ponto C, chega aqui, tem outra curva, então ela desce. Essa corrente desce. Essa aqui tinha passado pelo ponto D. Elas duas se encontram de novo nesse ponto. Ó, aqui, que é o nosso nó. Quando elas duas se encontram aqui, elas vão se juntar e formar a mesma corrente que passou aqui para nesse outro nó. Essa correntezinha vem aqui, ó, chegou aqui, ela se dividiu, formou essas duas. Se essas duas se juntarem, vai formar essa mesma corrente. Então, aqui, ó, nós temos a corrente I, que era essa verde. Que era essa verde. Ao chegar aqui, nós temos outro nó. Aí ela vai se juntar de novo e vai formar essa corrente vermelha que estava aqui. Ó.
Aí ele quer saber, galera, quais são os pontos cujas correntes são iguais. Os pontos que têm correntes iguais são aqueles pontos percorridos pela corrente da mesma cor. Vamos olhar então quais são os pontos que têm correntes da mesma cor. Vamos lá. O A, a corrente é vermelha. Em B, a corrente é verde. Então, elas são diferentes. Em C, a corrente é azul. Também é diferente. Em D, a corrente é azul. Então, C e D, as correntes são iguais. Em E, a corrente foi vermelha, que foi igual a A. Então, eu posso dizer que a corrente em A vai ser igual à corrente em E. E a corrente em C vai ser igual à corrente em D. Portanto, a nossa opção correta aí para a resposta seria o item IA igual a IE e C, item A de Aurora, ó, de cara. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Me respondam aí, vocês querem parar agora? Ou eu posso continuar, fazer mais uma? Ou vocês querem parar? Eu vou fazer então só a teórica, tá bom? Para os cálculos não confundirem a cabeça de vocês, vão para a parte teórica que é melhor a discussão. Essa questão aqui também do Enem, eu vou fazer só essa, eu prometo que é só essa mesmo, aí eu paro, para vocês descansarem. Diz assim, ó, o manual de instrução de um computador apresenta as seguintes recomendações para evitar que o cabo de alimentação de energia elétrica se rompa. Pedro Henrique diz, Chicão, quando você chegou na parte do circuito em que divide as cores, você mudou as cores? Isso, deixa eu voltar a questão para você, Pedro, para tirar a dúvida. Olha, aqui eu fiz o seguinte, a corrente que saiu da bateria, ela era vermelha, tá bom? Quando chegou aqui no primeiro nó, eu vou botar aqui, isso aqui é um nó, o nó é onde a corrente se divide. Tá aqui um nó, eu teria outro nó também aqui, ó. Não, eu entendi, Pedro. Eu vou explicar aqui para você. Ó, Pedro, acompanhe comigo. A corrente, está aqui a bateria. Aí saiu aqui da bateria uma corrente vermelha. A bateria mandou para o circuito uma corrente vermelha. Mas aí quando chegou aqui nesse nó, a corrente vai se dividir. Aí eu já mudei a cor. Eu botei verde, que é a divisão da corrente. Uma parte vem aqui para acender essa lâmpada e outra parte vai passar aqui ó, por B. É a corrente verde. Chegou aqui ó, outro nó. Quando chegou nesse outro nó, ela vai ter que se dividir de novo. Aí uma parte, aí eu já botei de cor azul, tá vendo? Ó? Aí ela vai, uma parte vem para essa lâmpada e outra sobe. Chega aqui, isso aqui não é um nó, é uma curva. Ele apenas fez a curva, acendeu essa lâmpada, passou por C. Chega aqui outra curva, aí ela desce. Essa outra aqui ó, passa pela lâmpada, ela brilha. Da lâmpada passou no ponto D, ainda é a mesma corrente. Isso aqui não é um nó, é só o aparelho. Aí veja, essa corrente azul se juntaram aqui no nó. Se juntaram para formar a corrente que deu origem a elas. Qual foi a corrente que deu origem a essas duas correntes azuis? Ora, o que deu origem às duas correntes azuis foi essa corrente verde aqui, ó. Então, quando eu juntar as duas azuis, vai dar a verde. Aí essa verde vem aqui, ó, passa pela lâmpada, vem para cá, para o nó. Aí essas duas verdes vão se juntar nesse nó. E vão se juntar para dar qual corrente? A que deu origem a ela. Qual foi a corrente que deu origem aos verdes? Ora, o que deu origem aos dois verdes aqui foi o vermelho. Então, quando eu juntar esses dois verdes, vai formar o vermelho. Aí eu tenho a corrente vermelha de novo aqui, ó, que vai voltar para o polo negativo da bateria, ó, fechando o circuito. Fechando o circuito. Valeu, Pedro? Você entendeu agora? Obrigado, Pedrão. Bom que você entendeu. Agora vamos a essa última questão do Enem. O manual de instrução de um computador apresenta as seguintes recomendações para evitar que o cabo de alimentação de energia elétrica se rompa. As recomendações são essas. Primeira recomendação. Valeu, Pedrão. Que bom. Fico feliz por você, cara. Ao utilizar a fonte de alimentação, acomode adequadamente o cabo que vai conectado à tomada.
evitando dobrar. Ó, evite dobrar o cabo. Isso vale também para qualquer dispositivo eletrônico, galera. Sempre que você for ligar um aparelho na tomada elétrica, você evite deixar o cabo dobrado, enrolado. Você estique ele por completo e conecte-o ao seu aparelho e à tomada. Tá bom? Isso vale para qualquer dispositivo elétrico. Segunda recomendação: ao conectar ou desconectar o computador da tomada elétrica, segure o cabo de alimentação pelo plugue e não pelo fio. É muito comum, às vezes, você vai ligar, conectar um aparelho à tomada. Deixa eu ilustrar aqui, ó. Aí o cara vai ligar na tomada, tá aqui o plugue. Tem que segurar no plugue e conectá-lo. Porque tem gente que pega aqui no fio para conectar. Isso aqui é um procedimento errado. Vamos lá. Caso o usuário não siga, se ele não seguir essas recomendações e ocorra o dano previsto, a consequência para o funcionamento do computador, qual é a consequência que vai trazer para o funcionamento do computador, caso o usuário não siga essas recomendações aqui? E aí aconteça o que ele diz, ó. Evite que o cabo de conexão se rompa, né? Agora vejamos. Em outras palavras, vamos entender o que ele está perguntando. Ele está dizendo assim, ó, vamos supor que Diocleciano não seguiu essas recomendações aqui, ó. Não seguiu essas recomendações que ele mandou. E aí, por ele não ter seguido essas recomendações, que eu estou destacando aqui nesse quadrado azul, o cabo se rompeu. E se o cabo se romper, qual vai ser a consequência de funcionamento no computador? É isso que ele quer saber. Letra A. Os seus componentes serão danificados por uma descarga elétrica. E aí, pessoal? Se eu pegar o cabo que fornece energia para um aparelho, vou ser radical, e eu torar esse cabo, torei no meio, vai haver uma descarga elétrica no aparelho? Não, não é? Não. Aconteceria uma descarga elétrica no aparelho se eu descascasse o fio e conectasse um no outro. Aí poderia haver um curto-circuito que Verônica, eu acho que foi Verônica que falou aí no chat em um momento. Letra B de buchada de bode. A velocidade de processamento de dados diminuirá sensivelmente. Olha, pessoal, a velocidade de processamento dos dados diminuirá. Na verdade, se eu cortei o cabo, eu vou cortar o fornecimento de energia. Se eu cortei o fornecimento de energia, o que é que acontece com o computador? Isso, meu amigo Pedro Henrique. Letra C, então essa aqui está fora, né? A sua fiação interna passará a sofrer um aquecimento excessivo. Pessoal, só sofreria um aquecimento se eu tivesse aumentado a corrente elétrica. Quem não viu minha videoaula sobre corrente elétrica lá no YouTube, eu simulei, eu também usei aquele simulador FET que eu apresentei hoje, só que com outro circuito. E lá eu simulei que quando a corrente elétrica aumenta, a temperatura do fio também aumenta. Mas nessa situação aqui, eu cortei o cabo, a corrente não vai aumentar. Então esse aqui está fora. Agora o item D. Os seus circuitos elétricos ficarão sem circulação de corrente elétrica. Opa! De fato, quando eu cortei o cabo, eu cortei a alimentação de corrente. Portanto, o aparelho para de funcionar instantaneamente ou por em alguns instantes. A letra E. O monitor utilizado passará a apresentar um brilho. Ora, se não tem corrente elétrica, o monitor não vai apresentar brilho nenhum. Pelo contrário, o monitor vai ficar como? Fica preta. A televisão, pronto, a televisão da sua casa, a televisão.
está lá ligada na tomada. O que acontece se você puxar o plug da tomada, tirar da tomada? A televisão ó, apaga. Por quê? Porque o circuito para de receber a corrente elétrica e nós vimos que um aparelho só funciona se tiver corrente elétrica. Tá ok? Bom, galera, eu vou parar por aqui, embora tenha colocado mais questões, mas eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu fiz com o maior carinho e prazer. O intuito aqui era somente revisar esses conteúdos para que não tenham grandes prejuízos. Eu me preocupo muito com essa questão do prejuízo de aprendizagem de vocês. Por isso que eu faço isso, por isso que eu faço questão de dar minhas aulas online, por isso que eu faço inventei de fazer essas lives. Eu vou ficar fazendo lives todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite. Toda semana agora vai ter live de física minha, às 7 horas da noite da quarta-feira. E aí, nessa live, a gente vai mudar os conteúdos. Vai ser conteúdo de primeiro, conteúdo de segundo, conteúdo de terceiro ano. O objetivo é para ajudar aqueles alunos que irão fazer o Enem. E vocês sabem que muitos conteúdos do primeiro e do segundo ano vocês não viram e vão ter uma oportunidade de ver através dessas lives, caso queiram. Essas lives das quartas, ela será aberta a todo o público. Pois valeu, galera. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham gostado de fato. Curta aí no nosso YouTube, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Um forte abraço. Fiquem com Deus.